Fala sobreviventes! Aqui nesse canal eu compartilho com você a minha história, tudo que vivi, mas principalmente como Deus me curou. Eu vou compartilhar aqui com vocês o abandono. O dia que eu fui expulso de casa, aos 13 anos, ainda uma criança, mas o abandono veio muito antes. O abandono, o dia que a minha mãe me abandonou, o dia que aconteceu o fato, foi bem antes. Porque o abandono para mim não é só a hora que a gente precisa ir embora de casa, a hora que mandam a gente embora de casa, ou que a gente precisa ir de alguma forma. Mas o pior abandono é a falta, né? É a ausência. É a ausência de tudo, a ausência de carinho, a ausência de amor, a ausência de afeto, a ausência de atitudes boas e ensinamentos. E eu tive muito isso. Desde quando criança, desde quando nasci, sempre eu senti, sofria muito, chorava muito todas as noites e sentia que estava faltando algo, que as outras crianças tinham uma vida diferente e eu e meus irmãos não. Eu chorava bastante todas as noites, pedia a Deus e acreditem, eu pedi a Deus para crescer e para um dia sair da casa da minha mãe. Pedi tanto, com tanta fé, fiz de tudo, até tentei pedir para ir embora, mas não deixou, tentei trabalhar em outros lugares, pedi para ir trabalhar para outras pessoas, mas a minha mãe não queria, queria que a gente trabalhasse para ela e da forma que era, né? Num trabalho árduo e sem, sem reconhecimento nenhum, só como responsabilidade para a gente ter que trabalhar. Ter que trabalhar para comer, para morar, para estar onde está. E se falasse algo contra, estava errado, porque mãe é mãe e a gente não pode ir contra a mãe. Mas várias vezes eu fui contra a minha mãe e eu creio que foi o que acho que ela teve mais raiva. Quando a gente começou a crescer, começou a reconhecer e saber o que era certo e o que era errado. Mesmo a gente sendo criança, a gente começou a amadurecer muito rápido, pela forma que foi tratado, que foi criado e pela formadura, e o amadurecimento veio muito rápido. Isso é ruim para uma criança. É ruim ser amadurecer muito rápido assim, sabe? Porque a gente perde toda a nossa infância. A gente não tem infância, a gente tem que trabalhar, tem que ter responsabilidade, tem que ter muitas preocupações e acaba que amadurecendo e a infância fica para trás. Então, para mim, o abandono já é aí, na infância, sabe? Quando falta tudo e tem muitas obrigações, muitas responsabilidades que não é a obrigação da criança. E a gente sempre com desde 3 anos de idade já saía com o mais velho, saía para vender os cofres e era sempre tudo aquela mesma coisa, né? Se não trabalhar, era xingado, tudo. Eu não estou trazendo esse relato para vocês aqui, gente, com forma de julgamento. É, Hoje eu sou maduro, hoje eu sou uma pessoa que entendo e que entendo emocionalmente, espiritualmente. E eu sou hoje um pai, um homem de fé, de família. E hoje eu perdoo tudo que foi me feito, sabe? Perdoo e dou a oportunidade da pessoa querer o meu perdão, né? Mas a forma que eu fui expulso de casa foi uma forma muito dolorosa, foi algo que me doeu muito, sabe? Eu sofri bastante, bastante de ter ouvido as palavras. Quando a gente escuta algo ruim de uma pessoa qualquer, a gente sente, se entristece. Mas é normal, assim, a gente acaba aqui esquecendo. Mas quando a gente escuta algo tão ruim, tão pesado da nossa mãe, é algo assim que só mesmo buscando muito a Deus, tendo muita fé, acreditando muito e o tempo, os anos e busca de cura mesmo para curar uma ferida, né? De uma palavra muito dura e muito pesada, que é a palavra que eu vou falar aqui para vocês agora. É essencial falar para vocês entenderem, mas principalmente para vocês saber que
é possível vencer, é possível a gente se curar de feridas que estão no nosso coração, das dores, de traumas psicológicos, de traumas da infância, e de saber que a gente sobreviveu. Se você está me assistindo e passou por isso, a gente sobreviveu e Deus olha sempre pela gente. Se a gente busca o caminho do bem, se a gente tem um coração bom, Deus, ele vai transformar toda dor e tudo que foi passado em algo bom, em boas novas para nós, né? E com certeza a gente vence e a gente consegue. Eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo, no decorrer do canal, como foi que eu passei por tudo. Mas a palavra que eu ouvi da minha mãe, talvez ela não entenda o impacto dessa palavra no coração de uma criança, né? Talvez ela não entenda como ou ache que foi o certo, mas não sei, eu não sei o que se passava na mente, na cabeça dela. E hoje eu perdoo ela, mas sabendo que ela falou e não se arrependeu também do que falou, porque ela me disse também depois que eu voltei a reencontrar e voltei a ter o perdão, a dar o perdão a ela várias vezes que eu dei e busquei ter contato de novo, mas depois eu vou conversando, explicando mais para vocês. Mas o que a minha mãe falou para mim foi que se Deus não tirasse os filhos da casa dela, que coisa ruim carregasse. Que Satanás, perdoe-me de estar falando essa palavra aqui, bem longe de mim e está repreendido. Mas que aquele coisa ruim lá carregasse, tirasse, né? Saí da casa da minha mãe nesse dia, coisa que eu já queria muito, mas não precisava ser dessa forma. Se ela dissesse assim, vão embora, eu não quero mais vocês, eu não vou criar mais vocês. Talvez a dor não tivesse sido tão grande, talvez eu tivesse sido tão feliz e na esperança de poder um dia voltar e reencontrar e ter um contato melhor com a minha mãe. Mas eu tive bastante dor e o pior, que além de ser dessa forma, se fosse um momento de raiva, num momento de raiva ali, ela ia se arrepender, ia voltar atrás e pedir desculpa e a gente ia voltar a ter uma vida normal. Mas ela nunca ligou, nunca fez uma ligação, nunca buscou saber como tá. Então, é, não foi um momento de raiva. Não foi. Não sei o que passou. Falou o que tinha no coração, né? Falou o que estava. Mas eu continuei e enfrentei a vida. Fiquei morando na casa de um de outro e a história todinha. Mas que Deus sempre cuidou de mim. Sempre, sempre, sempre. Mas é muito ruim a gente sair da casa de quem tem a obrigação e a responsabilidade de cuidar da gente e, por amor, deveria cuidar, por missão de vida, deveria cuidar. E a gente sair sabendo que foi de uma forma e que não se preocupou em. Mas eu fiquei morando na casa de um e de outro, recebendo xingamento também, mas eu sempre busquei fé em Deus e sempre pedi para Deus cuidar de mim e sempre me agarrei firme. E esse é o segredo. Ainda que uma mãe abandone um filho, ainda que uma mãe não queira um filho, mas Deus, ele cuida. Deus, ele quer o nosso melhor. Deus, ele vai honrar. Principalmente, com certeza, se você não ir para o lado ruim, se você não deixar o coração se amargurar pelas palavras ruins que foram ditas. E eu não deixei, gente. Não deixei. Porque Deus existe. Deus é bom. E só o que eu fiz, o meu refúgio, a única pessoa que eu tinha em espírito aqui na terra era ele. Eu não tinha ninguém, não tive ninguém, não tive apoio familiar de ninguém, não tive quem chegasse para nada. Não. Acredita, gente? A obrigação era da mãe, e a mãe não estava querendo, imagina os outros. Mas a família também não queria. E também eu não julgo, não falo nada, né? É, cada um
tem um coração, cada um faz as coisas, ninguém tem obrigação. Não julgo, mas também não digo nada, porque ninguém tem obrigação. A obrigação é da mãe, né? Criança com 13 anos, eu acho que muito criança ainda. Meu filho hoje tem 10 e eu vejo as dificuldades dele, né? A, a precisão, assim, a necessidade que ele tem de mim, de um pai, da mãe. A necessidade é grande, gente, de uma criança com 13 anos, 10 anos. Muito grande. E a gente com 20 e poucos anos, 25, a gente ainda está aprendendo e a gente ainda está amadurecendo, ainda está precisando de apoio psicológico, apoio emocional. Imagine uma criança que ainda não conhece nada da vida, né? Ainda não. É difícil, né, gente? Muito difícil mesmo. Mas existe um Deus que cuida da criança e cuida da pessoa quando a pessoa está abandonada. E ele cuidou de mim tão lindo, gente, tão lindo, que eu me emociono. E é por isso que eu me motivo a gravar, eu me motivo a chegar aqui e a falar dessas coisas para vocês. Porque Deus me salvou, ele me curou. E hoje, a minha mãe tem meu perdão, ela tem meu perdão, ela sabe que tem. Eu já tentei contato com ela várias vezes, já tentei conviver com ela várias vezes. Não consegui, não vou mentir. Sempre acontece algo de eu me entristecer, de eu ficar triste. E depois de várias tentativas e de várias, na última vez, eu fiquei muito decepcionado porque tive a total certeza que tudo que foi feito não foi pelo sofrimento que passou e também não foi pelo. Mas é um orgulho tão grande e é algo que acho que não, por ser mãe, não quer admitir que errou, não quer pedir perdão. Não precisa pedir perdão, tem o meu perdão. Mas não precisa nem falar nada, só baixava se arrepender. Deus quer que a gente se arrependa. E a gente, para melhorar, a gente precisa se arrepender. Eu várias vezes, em muitos momentos da minha vida, já errei e me arrependi e busquei melhorar. E o lindo do ser humano é isso, né? A gente está sempre em evolução. Mas a partir do momento que a gente não se arrepende, é difícil, né? Mas eu posso contar mais para vocês, né? O restante dessa história. Mas eu quero dizer para vocês aqui que se a sua mãe, de alguma forma, se você foi abandonado, se você não teve infância assim como eu, se você passou uma infância muito dolorosa, muito rígida, e eu não estou falando dolorosa de pisa, não, de ter que trabalhar, não, de não ter dinheiro, de não ter comida para comer, não. Se fosse só isso, era bom. Eu queria não ter nada como eu não tive, mas eu queria ter amor, um carinho, eu queria ter eh, a proteção, um aconchego, um carinho, um afeto. Queria. Mas tive tudo que já não tinha e ainda mais faltou o essencial. Mas eu quero agradecer muito a vocês que me assistem. Essa é a mensagem de esperança. Foi sofrido, foi doloroso, mas que existe um Deus que cuida de nós. E toda dor, todo mal, toda mágoa, ele cura, ele nos ajuda, ele nos liberta, ele nos dá e ele dá a gente esperança, né? Basta a gente querer ter o amor no coração, perdoar quem nos fez mal, esse é o caminho, e seguir com a nossa vida limpa, no lado do bem, buscando amor e transformar toda dor, toda tristeza e tudo de ruim em bom. É difícil fazer isso, é muito difícil, viu? Mas é possível, você consegue. Só basta a gente querer, ter fé em Deus e acreditar no amor dele por nós e, e transmitir o amor dele através de nós. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Sintam-se todos acolhidos. Esse é um canal seguro que você tem voz. Pode deixar seu comentário. Pode. Eu vou estar lendo todos, tá certo? Vou estar lendo todos com muito carinho, porque muitas pessoas precisam ser ouvidas. E se você está sofrendo, está sentindo, busque ajuda. Desabafe, converse. Eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para te acolher, para te dar um abraço. Eu não tive isso, não. Não tive quem me acolhesse, quem me desse um abraço. Mas por isso que eu penso em gravar, em compartilhar,
em passar mensagem de esperança, de amor, de fé e para que a honra e a glória de Deus seja louvado. Ele está nas nossas vidas sempre, tá bom? Grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, beijo.